Chamar a atenção, não responda, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem ali e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Diga, se ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Se foi ele quem apareceu depois de 4 dias e Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo quem falou, e a ressurreição, glória, ele surpreendeu aquela multidão. Diga, ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Se foi ele quem apareceu depois de 4 dias e Lázaro morreu, já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo quem falou, e a ressurreição, quando ele disse Lázaro, aquela multidão, ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte, ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Oh glória, Deus é bom, Deus é fiel no que tem. Deus, ele sabe o seu projeto, sabe o que você precisa nessa noite. Ele te sonda, ele conhece o seu coração nessa noite. Vamos adorar com fé? Glória! Glória! Só sobre orar, te obriga a enfrentar
Glória a Deus. Jesus, Ele tem milagre para a sua vida. As pessoas têm perdido a motivação de estar no sul. Desejo de buscar o Senhor. Mas venha aqui entrar na noite, você porque nós estamos aqui. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. O que você precisa nessa noite, Ele faz. Reacenda a chama, mulher, que está dentro de você. Nós que somos contigo da nossa casa, da nossa família, Ele sabe a maneira que você se encontra nessa noite. Ele só diz para você tentar e acreditar no impossível de Deus. Vamos adorar o Senhor? Glória. Meu Deus. Quantas vezes quiseste mudar, se eu pensar teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi em vão, oh irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende suas
E Ele está aqui nessa noite para cumprir todas as promessas na sua vida. Eu profetizo. Ele é o Deus que tudo pode, Deus que sabe a sua necessidade. Aquela mulher incomodou aquele juiz até que a sentença fosse concretizada. E ela foi bem-aventurada porque ela existiu no propósito. O meu propósito é de voltar a estar aqui. O meu propósito é voltar ao sul da tarde. Eu tenho muitos propósitos. O meu propósito está de pé, porque eu sou uma mulher de propósito. Eu tenho certeza que o seu propósito está nas mãos de Deus. Mas tem uma coisa: vai voltar primeiro. Lava séria. Porque eu sou o poder de curar, de restaurar, de livrar, de transformar, de te exaltar no momento da tempestade. Jesus tem milagre para a sua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. As portas vão começar a se abrir para você, espiritual. Leva séria. Ele tem surpresa para a sua vida. Não importa a tempestade que você tem passado, mas você decretou o milagre. Olha, Jesus, eu estou fazendo porque eu tenho. Então tem milagre para você, mas você precisa dele. A sua força vem dele. Você está aqui por causa dele. É por causa dele que você está de pé. É por causa dele que você está aqui. É por causa dele. Não é por causa de ninguém, é por causa dele. É o Espírito Santo de Deus. Oh, oh, não há ferrolho, nem porta que se feche diante da doença. Quem vive de pé diante de nós e a tempestade. Amor daquele que nos por sua palavra. Escudo aos que nele crê. Não há fé. Canta pra você, vai. Esse mexe diante da não há doença. Quem vive de pé diante de nós e a tempestade. Amor daquele que nos criou. Recua, escudo para os que Seja dando glória para apresentar já já vai fazer a palavra oficial. Seja dando glória rapidamente. Não faça esse propósito com fé. Faça esse propósito com fé, acreditando. E quero dizer às irmãs que se empenharam a voltar a abrir a igreja pelas manhãs. Muito obrigado, irmão. Eu tenho orado para Deus levantar as mulheres deste lugar, irmãos.
principalmente na hora da oração, da intercessão. O culto começa às 7 horas. A pastora trabalha à noite, a pastora está aqui 7 horas em ponto. Eu deixo tudo, irmão, para estar aqui 7 horas em ponto. Então eu preciso que as irmãs se despertem mais nessa parte. A igreja, irmão, a gente precisa orar. Se eu não orasse, irmão, eu não estaria mais de pé. Uma vida de oração, ela é diferenciada. Esse trabalho é para mim e para você. Então nós temos que nos posicionar e entrar em propósito de oração. Precisamos reagir. Você está reagindo. Quando você reage, alguma coisa acontece. Quando você reage, como aquela viúva reagiu, aquela mulher reagiu, a viúva reagiu, alguma coisa acontece. Porque quando você ora, sabe o que Satanás tem medo? Quando a mulher se ajoelha dentro do seu quarto. E quando você se ajoelha no segredo, ninguém sabe o que você está falando. Satanás, ele sai e dispara, porque ele ali se levantou quem? Ah, Jesus. Determina o milagre. Daquilo que você não vê, mas determina o milagre de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Você acredita? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê. E se você crê, o Senhor joga por terra toda a obra do mal. Se você crê, a justiça, se for de Deus e agrada a Ele, vai chegar na tua vida. Não é justiça para mandar matar alguém, não pode. É justiça de Deus. Ela é perfeita. Ela é agradável. Amém? Vamos ouvir a irmã Francisca para a palavra oficial? Aplauda as vezes bem forte nessa noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que abram suas Bíblias em Lucas 18, versículos 7 e 8. A nossa palavra oficial. O tema é a parábola da viúva persistente. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aprendemos com a parábola da viúva e do juiz injusto que a melhor garantia de ser ouvido por Deus e receber seus dons é a oração perseverante. Ela perseverou até nós ouvir a causa. Uma certeza nos é dada por Jesus. Deus fará justiça bem depressa. Na hora certa, Ele vai fazer justiça e restaurar todas as coisas. Mas para isso, temos que estar firmes na palavra, seguir os mandamentos e perseverar na oração. Não desanimar, não esmorecer, porque as lutas, as batalhas virão para nos afastar da presença de Deus. Mas nós temos que ser fortes e continuar. Agradeço a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel e cuida de nós. Deus ele é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é aquele que dá livramento, irmãos? Eu passei um livramento muito grande na empresa domingo, No monte dos 350 copinhos de sobremesa. E eu fui colocar as caixas, fazer arte, mas eu tenho certeza que foi livramento de Deus.
E eu fui colocar as caixas lá em cima. Na hora que eu coloquei a caixa, veio direto na minha fonte, cortou minha cabeça, começou a espirrar sangue. Eu comecei a passar muito mal, sentei no chão, passei muito mal, botou a cabeça grandada, ao corte que ainda, começou a espirrar sangue. Eu estava sozinha, né? Que a outra moça vai entrar mais tarde. Eu senti aquela mão tocar em mim, eu senti na minha cabeça. Aí eu comecei a espirrar sangue, eu sentei, comecei a passar mal, suar frio, mandei mensagem para lá da Manaus, estou passando mal. E ela veio correndo, que foi, tudo bem, eu falei, agora tá. Aí ela olhou minha cabeça, eu falei, meu Deus, cortou aqui só a sua cabeça. Mas do jeito que veio a caixa de ponta, era para ter esbagaçado a minha cabeça. Mas na hora eu senti a mão de Deus. Porque eu não brinco com as coisas de Deus, eu não estou aqui nesse altar brincando. A minha vida é uma vida de consagração com Deus em constante oração. No momento que eu entrego a refeição ali lá onde eu trabalho, na Continental, eu vou para o meu banheiro fazer 15, 20 minutos de oração. Então eu estou com a cabeça bem machucada, né? Porque você acha que a cabeça de ponta, ela não está só ferida, muito ferida sua cabeça. Então, de vez em quando está dando uma estrutura devido à pancada, né? Mas o Senhor, irmão, cuida de nós, viu? O Senhor tem cuidado da minha vida em todo momento de trabalho. Porque eu trabalho atrás do shopping, eu pego aquelas pontes pela madrugada. 5 da manhã eu estou atravessando aquelas pontes sozinha. Sozinha não, porque tem alguém que está ao meu lado. Eu sinto nitidamente os anos ao meu lado, porque o Senhor sabe que eu não ponho de dificuldade para estar aqui. Em todo sul eu estou aqui. Eu descanso pouco, eu durmo pouco, mas o meu compromisso com Deus tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, irmão, a nossa vida tem que estar com Deus. O Senhor livra, o Senhor guarda. Em todo momento, quando eu venho do serviço, eu durmo cansada. Aí tem alguém, ei, o seu ponto, acorda. Deus cuida de nós. Talvez você ache que você é desprotegida, mas você não é desprotegida. Deus cuida de nós em todo momento. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe como está o teu coração, como está a sua vida. Mas eu digo uma coisa: emprego nenhum me faz acomodar na presença de Deus. A nossa vida com Deus tem que ser ativa. Em todo momento. Eu tenho certeza que em todo momento você tem que ser um devocional com Deus. Em todo momento você tem um tempinho de 15 a 20 minutos ali para você falar com Deus, para você louvar, para você falar, cantar. Então trabalhar com Deus é muito forte. Então, aí você desconhece. Porque eu canto a madrugada todo dia, eu trabalho com 2 moças. E eu vou orar e falar com Deus. Porque a oração nos faz ficar de pé. O Senhor sabe como você entrou aqui nessa noite. Eu falei, Deus, meu Deus, eu vou para o hospital, uma mão cheia de sangue. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu estou só. Não posso deixar quieto assim agora, mão cheia de sangue, falando com Deus, do sangue espirrando. Falei, Jesus, me ajuda a sentir a cabeça doendo. Aí peguei gelo e coloquei na cabeça. Mas o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor traz livramento para nossas vidas. Aí ela falou assim, meu Deus, você não foi para casa? Eu falei, não, quero deixar você só. E ela me disse uma coisa muito importante. Ela disse, depois que você entrou aqui, a minha vida mudou. Você é uma pessoa muito diferente. Porque você transmite alegria. Não adianta você amarga e transmitir alegria para as pessoas. O meu
Meu amado, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa do que eu passo. O que eu passo são provações, permissão de Deus. Um dia tem um descanso eterno para cada um de nós. Não precisa você estar contando os seus problemas para ninguém, que ninguém vai resolver. Mas tem alguém que resolve os seus problemas. Tem alguém que faz justiça ao seu favor. E esse alguém está aqui nessa noite. E ele tem surpresa na tua vida. Você acredita nisso? Ele nunca te esqueceu. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Ele nunca vai te deixar. Ele sabe até onde você suporta o vento. Ele sabe que você está aqui porque você é valente e porque você é forte. Amém? Vamos ouvir a irmã Adriana. Oh, glória. Amém? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedeceram? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Deus é fiel. Deus é aquele que traz notícia boa, né? Deus é bom. Deus é tremendo em todo o tempo. Está vindo aí, irmão, graças a Deus, né? Vamos aí com mais um projeto com as mulheres. A senhora não esquece de vocês sabem disso. Consegui uma mentora aí forte na Belém. Vai ser no dia 17 de maio. Vai ser forte, né? Vai ser extraordinário. De novo, mais um encontro de mulheres. Vai ser extraordinário. Tema aberto, você é convidada. Convide uma, não se esqueça dos nossos pratos. Deus já falou profundamente com a preleitora. Mulher muito de Deus. Né? Deus preparou um gesto abençoado. Tem dinâmica, tem propósito, tem oração. Já chega o cartaz aí. Eu não paro não, irmãos. Deus, Ele tem cuidado de nós e tem cuidado de vocês também. E eu tenho certeza que esse encontro vai ser espetacular novamente. Foi difícil para Deus ajudar essa mulher. Mas quando eu vi o testemunho dela, quando eu vi o que Deus tem capacidade de fazer, eu preciso levar ela na Filadélfia. E ela vai estar aqui, no dia 17 de maio, não esqueça. Vai estar sempre aqui no painel, depois eu vou passar para o José para pôr no painel. Tem mulheres que já estão contando os dias. Ao meu Deus, aquele último encontro, pastora Maria, eu revivi, né?
aconteceu aqui, né? Satanás destruiu o seu casamento, destruiu a sua vida, mas ela continuou fazendo a obra de Deus. O esposo foi embora, deixou ela, presbítero de igreja, mas ela continuou fazendo a missão. Deus quer levantar mulheres assim, guerreiras, determinadas, e ela vai estar aqui, vai ser forte. E eu conto com vocês, você que está avisando, as meninas vão estar avisando. E para quem não sabe, domingo é o nosso café. Café com a igreja Filadélfia, das 8 às 9. Você é o nosso convidado, tá bom? Vai ser forte, pastor, trouxe uma palavra muito forte no domingo. Então, domingo de manhã nós estamos aqui. Eu vou estar aqui, graças a Deus. Vou trabalhar domingo à noite, mas de manhã estou aqui. A nossa vida com Deus, eu sempre falo, ela tem que ser diferenciada, amém? Vai ser forte. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, amém? O grupo Filadélfia vai adorar o Senhor, amém? Deus forte como Jeová. Eu já estava apresentando a pregadora desta noite. Queremos dar honra desse convite, a nossa missionária Jeane, glória a Deus. O Senhor venha abençoar cada dia mais na vida dela, na sua família. E hoje ela vai ser um canal de bênção na minha e na sua vida, porque assim o Senhor permitiu, amém? Vamos dar um bem-vindo bem forte para ela nessa noite? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Traga mais gente, amigo ou parente. Fique contente aqui com a gente. Amém? Então, enquanto esse grupo está se preparando, vamos ouvir o pastor Miguel, uma saudação nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Saúde, irmão, Pai do Senhor. Amém. Saúde, irmão, Pai do Senhor. Amém. Os irmãos estão alegres. Hoje para mim foi um dia muito bom. Estava indo proposta ali. Deus estava me dando ali tanta revelação, mostrando as coisas. Eu digo, meu Deus, como Jesus é bom. Irmão, Deus já tem feito tantas coisas na minha vida. Eu já tenho quase 70 anos. Está com quase 40 anos que eu aceitei Jesus, mas às vezes a pessoa diz, por que é que Deus não faz nada na minha vida? Eu não sei por quê. Porque Deus tem feito coisas na minha vida e eu fico assim, parada assim, olha, meu Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço isso não, Senhor. Tua graça é muito grande. O teu amor é muito grande, porque, irmão, se nós fôssemos mais obedientes a Deus, mais grato a Deus como Pai, nós éramos mais felizes. Às vezes nós somos mais felizes porque às vezes abre muita boca demais. Eu estava pensando ali, eu estava em casa ali, e meu Deus, a gente tem que fechar mais a boca, né? Às vezes a gente fala coisa que não é para falar, irmão. E Deus tem feito coisas tremendas. Deus tem me dado livramento. Uma vez eu ia desci do ônibus, eu morava no Jardim São João, e eu desci do ônibus e passei na frente do ônibus, olhei para o lado e para o outro, não vinha carro nenhum. E eu atravessei
passei mais o colega passou, e quando eu cheguei quase no meio da pista, eu vi um carro disparado tão grande. E eu fiquei ali parado e senti uma mão me puxando para trás, irmão. Uma mão me puxou para trás. E o carro, eu senti um carro, o freio do carro passando nas minhas pernas. Era para quebrar minhas pernas e machucar todo. Quando eu passei para o outro lado, o rapaz que vinha comigo, da filha, disse: é tu mesmo que está aqui. Eu vim todo desbagaçado debaixo do carro. Olha que milagre, irmão. E muitas pessoas não estão nem aí para Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos capítulo 8. A Bíblia diz: provai e vede que Jesus é bom. Faça a prova de Deus, irmão. Faça a prova com Ele. Se você tem fé, faça a prova. Provai e vede que o Senhor é bom. Aqui em Romanos capítulo 8, verso 12, diz assim a palavra: de maneira, irmão, de maneira que, irmão, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificais as obras da carne, vivereis. Isso é muito forte. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, aleluia! Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, irmão, isso é forte. Medite nesse capítulo, vai até o verso 21, você chegar na sua casa, se sente e medite nesse versículo até o verso 17. Aí você diz: Deus, eu quero andar assim, eu quero andar em espírito e em verdade. Eu não quero mais fazer a vontade da minha casa, não, Senhor. Eu não quero morrer. Eu não quero ser condenado. Eu quero ir morar no céu. Então, nessa noite, irmão, vamos fazer oração. Escolha o pé. Deus está aqui, irmão. O Senhor está aqui nesse lugar. Adora Ele agora nessa oração e diga para Ele o seu segredo. Aleluia! Diga para Ele, conte para teu Pai Celestial. Conte para Ele agora: Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso, mas a tua palavra diz que o Senhor está com seus ouvidos cerrados para que não possa ouvir. Curva a sua cabeça, Ele sabe, Ele está vendo o teu choro, eu estou vendo aqui, ó. Ele está vendo o teu choro, o teu lamento lá na tua casa, na tua cama. Às vezes mora na cama, não tem sonho para dormir. Aleluia. Repreenda Satanás, meu irmão. Repreenda o diabo, o espírito da morte. Peça a Deus agora em força. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai amado e Pai querido, não tem outro Pai querido semelhante ao Senhor, nem no céu nem na terra, Pai. E a tua promessa, meu Pai, é grande, é muito grande, Pai querido. Por isso eu estou aqui vivo, meu Pai. Obrigado, Paizinho querido, pelo seu livrado, meu Pai, do inferno, das trevas, da escuridão. Porque eu andava morto, meu Pai amado, mas o Senhor fez com que eu revivesse, meu Pai. Me tirou, meu Pai, dos vícios, meu Pai. Me tirou das coisas do mundo, da
que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, eu e você não podemos desanimar, sem fraquejar mediante essa situação que eu e você está passando. Não devemos, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, é Ele que vai agir na minha e na sua vida. E Ele está aqui nessa noite, porque o Senhor fala assim, e disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então é essa advertência que o Senhor tem hoje para mim e para a sua vida, que eu e você venha orar sempre e não venhamos desistir, porque quem desiste é fraco. E o Senhor diz para mim e para você, em outras ministrações que teve aqui, que quando eu e você temos o Senhor Jesus, nós somos fortes, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Então não devemos desfalecer, porque o Senhor, Ele vai fazer justiça no tempo certo. E o Senhor diz para mim e para você nessa noite, que nós sejamos constantes, em constância, oração e perseverança. O segredo para vencer: não podemos ser uma pessoa que oscila, uma hora crê e tem fé e outra não. Ou seja, nós não podemos, mediante a circunstância da vida, ter uma fé oscilante. Não, porque se eu e você ficar oscilando, vai atrapalhar os projetos de Deus na minha e na sua vida. Porque Deus, Ele é justo, e no tempo certo Ele vai fazer justiça. Mas se eu e você tiver uma fé oscilante, uma hora crê, uma hora não crê, isso vai atrapalhar a justiça de Deus na minha e na sua vida. Então não podemos ter essa fé oscilante em Cristo Jesus, porque a perseverança daquela mulher, ela provocou um milagre, e a sua perseverança nesta noite vai proclamar um milagre na sua vida nesta noite, porque você precisa declarar ao Senhor, você precisa orar, você precisa clamar e reconhecer que Ele é um Deus de justiça, sim, que Ele é um Deus justo, sim, e que no tempo oportuno, no tempo dele, Ele vai fazer justiça ao meu e ao seu coração. Porque aquele que tem o poder de fazer justiça ao nosso favor, Ele vai fazer. Então, não se esqueça que o Senhor Jesus, Ele é justo. Ainda que o adversário diga o contrário, que a situação pareça ao contrário, mas se você fazer que nem aquela viúva, todos os dias estar aqui perseverando, insistir em oração, você vai contemplar a justiça de Deus. Porque aquela mulher, ela contemplou aquele milagre, porque ela perseverou, ela insistiu, ela não desanimou.
meu primo ele foi preso. E quando foi, antes de eu vir pro culto, estava lá no estado o vídeo dele saindo pelas portas. Mas antes dele sair, eu lembro que essa semana, né, a gente tem o nosso devocional e cada um aqui tem o seu particular com o Senhor. E eu ali no meu quarto, porque ele tinha, né, transmitido uma mensagem para a minha avó, para falar, né, para o tio dele, que se ele saísse daquele lugar, ele ia fazer diferente, né, e pediu perdão, né, para todo mundo, porque ele fez algo de errado e foi parar ali. E ali eu orei e falei, Deus, se as palavras dele foi verdadeira, porque o Senhor é aquele que sonda o coração. Se for verdadeira, Pai, se ele disse que vai fazer diferente, eu não estou pedindo para o Senhor sondar, eu estou pedindo para que o Senhor venha sondar o coração dele. Se não for palavras de engano, se não for palavras que venham somente enganar, mas o Senhor ninguém esconde nada. E se for a sua vontade, o Senhor vai fazer justiça e ele vai sair. E aí, quando foi hoje, ele foi solto para a honra e a glória do Senhor. E eu vou ter a oportunidade de falar para ele: o que você falou para Deus lá, você saiu, você cumpre. Porque você não prometeu para o homem, você prometeu para Deus. E o mesmo Deus que te tirou, se você não vigiar e fazer as coisas erradas, é o mesmo Deus que pode te colocar novamente para fazer você aprender e amadurecer. Porque tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito e tem um ensinamento também. Então eu vou ter essa oportunidade, eu não vou me calar, porque o Senhor colocou isso no meu coração e eu vou falar para ele. Porque, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente promete diante do Senhor. Porque no momento de aflição, de angústia, a gente fala tantas coisas, mas o Senhor, ele não esquece. Como a palavra fala que o Senhor, ele é justo. E no tempo oportuno, ele vai fazer justiça ao meu e ao seu favor. Mas também nós temos que honrar a nossa palavra, de homem e de mulher. Ou é sim ou é não. Então o Senhor, ele se agrada quando nós honramos as palavras que saem da nossa boca.
crer, né? Que naquele grande dia nós vamos estar lá no céu com o Senhor Jesus. Então não se aflija com as coisas deste mundo, porque saiba de uma coisa: tudo há um processo e há um aprendizado, pode ter certeza. Por mais que seja dolorido esse processo que você está passando, mas quando chegar a recompensa de Deus, você vai se alegrar e você vai dizer: valeu a pena passar por este processo, porque através do processo traz amadurecimento para mim e para você. Então, não se aflija com tudo isso que você está passando. Apenas obedeça a ordenança do Senhor Jesus, de orar sempre e nunca desfalecer, porque o Senhor Jesus é aquele que vai fazer justiça ao meu e ao seu favor. Amém? Vamos ouvir o pastor Antônio com a saudação. Glória a Deus, aleluia. Olha para alguém mais feio do teu lado aí. Se não tiver, olha que volta. Abre os olhos, mano. Não fechou os olhos agora. Eu falei isso. Não, olha só cada um aqui. Misericórdia. Olha. Baixou agora a vista. Aquele olhou para um lado. Oh, glória. Lucas 18. Não é a pregação, mas Deus já está falando. Oh, glória. Aleluia. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus contou uma outra parábola também sobre 3 amigos. Ele diz que um desses amigos, ele vinha de viagem, e ele chega na casa de um seu amigo, e já era fora de hora, à noite, e esse amigo não tinha um alimento para lhe oferecer, para lhe dar. E esse amigo, muito preocupado, inquieto, em recepcionar, ele sai agora da sua casa e vai no seu amigo, vizinho, amigo, vizinho, amigo. E aí de novo, diga assim, de novo. E ele insiste, aquele silêncio total naquela grande noite. E ele continua. E de repente, olha aqui, portanto ele insistiu, olha a palavra, insistir. Fala de novo. Portanto ele insistiu. Uma voz brada lá dentro. E aí ele diz: olha, eu nunca vi quem está dormindo falar, mas tem, né? Quem é que fala quando dorme? Ninguém. Aí ele chega e diz assim: eu já estou dormindo com meus filhos. Ah, não, se é ele, sabe? Para de mentir, ô mentiroso. Cadê o que você está dormindo, está falando? Sai logo fora aqui, senão eu vou quebrar a porta. Amigo, né? Ele vai ficar. Aí ele, querendo apenas um pão, querendo apenas algo tão simples para alimentar o seu momento.
Diga, vai valer a pena a tua espera. Não, eu não vou falar uma igreja pentecostal, não vou falar só ela. Diga para essa pessoa só, vai valer a pena a tua espera. Mas faça como o salmista, ele disse: esperei com paciência, espere, aleluia. E aí agora vem o seu amigo trazendo um banquete para ele em resposta da sua petição. Insistir. Primeira viúva na Bíblia, chamada Tamar, capítulo 38 do Gênesis. Ela tem o primeiro casamento. Foi frustrante, decepcionante. Casamento muito de briga, de altos e baixos, discussões e agressões. E por fim acabou, porque o próprio Deus matou o esposo. Ela casa com o segundo, Onã, e era pirraçudo também esse camarada, peitudo, orgulhoso, prepotente, soberbo. E aí não deu certo também. O próprio Senhor tirou de linha. Agora o sogro chega e diz: ei, volta para tua casa, porque o meu terceiro filho será novo, não tem idade para casar. Quando ele tiver idade suficiente, você casa com ele. Mentira, ele estava com ele. Ele já tinha falado, para que não aconteça o que aconteceu no primeiro e no segundo, aconteça no terceiro. Ela foi embora. Esperou 1 ano. Pega aquele mistério que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Esperou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, esperando por uma promessa. Deus está aqui. Diga assim: 14 anos, esperando uma promessa, uma resposta de um casamento abençoado, de uma família estruturada. Alguém estava esperando. Não foi um dia nem 2, foi 14 anos esperando. A mulher de Judá morre. De repente, ele agora, depois que passa o período de luto, ele decidiu agora ir para negociar suas ovelhas com o seu amigo do lado. E de repente manda um recado para Judá e diz: olha, teu sogro está saindo negociar. Ela pega aquele vestido preto, aquele vestido de luto. Presta atenção, tem muita gente que quer só viver preso ao passado, porque aí que representa o passado. Ela tira de si dela, veste outras vestes, ainda que era de meretriz, mas ela abriu mão. Ela disse: a partir de hoje eu tomo uma decisão, a partir de hoje eu tomo uma atitude, a partir de hoje eu me levanto, a partir de hoje eu não vou ficar mais sentado nesse quarto, eu não vou ficar mais na solitária. Ela se levanta agora, ela começa a ir adiante, porque ela diz: olha, hoje eu vou buscar algo diferente, hoje eu vou buscar uma resposta, hoje eu vou buscar algo para mudar a minha vida. Ela sai agora, ela vai buscar. Tem muita gente que quer mudança, mas não faz nada. Tem muita gente que quer mudança, mas não sai do lugar. Tem muita gente que quer que Deus faça e não faz nada. Eu abro um parênteses aqui. E aí tem aqueles que só quer a mão de Deus. Está cheio de gente que só quer a mão de Deus. Só quer bênção, para ser maligno. Só quer as mãos do Senhor. Ninguém quer os pés. O povo só quer terra. Ninguém quer o céu. O que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar a terra. Buscar em primeiro lugar o teu reino. É assim? Não. Então agora, quero agora Deus, né? Buscar em primeiro lugar, porque existe o segundo lugar. Se ele diz, manhã, buscar em primeiro lugar, existe o segundo lugar.
Olha ali assim, mas é paz. Mas é paz. Ah, pode estar com o relacionamento desbagaçado, mas se você tiver paz, meu irmão, eita, meu Deus do céu, tu pode estar em crise financeira, mas se tiver a paz, olha, nós temos um estudo sobre a paz. Olha aqui, você pode estar com o armário vazio, mas se tiver paz, pode ter um diagnóstico do médico e o céu vai dizendo, não tem cura, está desenganado, mas se você tiver a paz, meu irmão, você está buscando o reino, se prepara porque aí tem um presente para você. Olha que ele diz, olha, por mais é paz. Tem mais dois. Buscar em primeiro lugar a paz. Aí eu vou para o ponto hoje, eu vou buscar a paz, mais nada. Eu vou buscar hoje porque eu quero a minha bênção. Vai receber nada. Aonde eu vai querer, vai me dar. Vai não. Não. Mas, segundo, alegria. Vou falar que se eu quiser, onde mais tem pessoas fracas é dentro da igreja. Onde mais tem pessoas vazias é dentro da igreja. Mas Senhor, hoje eu vou buscar alegria. Nós falamos também sobre alegria que nos domingo passado. Senhor, hoje eu vou buscar o meu fortalecimento. Aleluia. Hoje eu vou buscar para a minha alma. Hoje eu vou buscar, Senhor, para eu sair de lá como um santo tirado do fogo. Para eu sair de lá como uma dinamite. Para eu sair de lá como uma labareda, um vaso cheio. Olha aqui, tomando segundo. E o terceiro disso, olha aqui, ó. É paz, é alegria. E o terceiro, justiça. Por isso eu disse, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Só precisa de justiça quem está sendo injustiçado. Só precisa de justiça quem está por baixo. Só precisa de justiça como é quem está preso ao chamado. Só precisa de justiça quem está desenganado. Só precisa de justiça quem está na droga, anulado do pecado. Só precisa de justiça ele, aonde a palavra do homem já disse que é o final. Só precisa de justiça ele. Oh, meu Deus do céu. Quando tudo, meu amor, quando tudo vai. Diz que não, tua voz me encoraja. Só precisa de justiça.
A libertação dele, Silas, pediu? Não pediu. Ele precisava sim, ele foi adorar. Só para preparar o teu coração para a oração. O céu se abriu e as portas foram abertas. Olha para alguém. Diga, tem um segredo da oração. Enquanto você adora, o céu vai se abrir. Até o favor, deixa eu ver se é não aqui. Deixa eu ver, aleluia. Quando aquele príncipe, aquele líder, aquele tesouro, aquele principal da sinagoga, o irmão Jairo, ele foi até Jesus. Mas foi como é que ele se achegou a Jesus? Olha para cá, ele chegou aí, ó. Olha para cá, filma esse negócio. Aqui, ó. Eita glória! Olha como ele chegou até Jesus, olha aqui, ó. Olha como ele chegou, olha aqui, ó. Eita Deus também! Chegou nos pés. Quando a gente começar a chegar nos pés de Jesus, aí ele vai começar a responder a tua campanha, vai começar a responder o teu jejum, começar a responder a tua oração, ele vai começar a responder você. Quando a gente começar a mexer nos pés de Jesus, algo vai começar a acontecer. Eu te arrei de orar. Se eu não somente tocar justiça, eu serei curado. Quando ela chegou lá, ela chegou, Senhor, eu quero a cura. Senhor, eu preciso, 12 anos, eu gastei tudo, estou quebrada, está endividada, eu quero. Ela disse isso? Ela só chegou e se prostrou nos pés de Jesus. Porque a Bíblia diz que sobre as suas pisaduras, sobre as suas pisaduras, sobre as suas pisaduras, meu Deus, vamos. Ela precisava de uma cura física. Mas quando ela tem gente que diz, eu não vou adorar porque Deus não deu, vai morrer. Aí ela já está com dor. Deixa a dor tomar de conta, tu vai sair de uma marca. Ou então na ambulância. Porque quando a presença desce, é como se você recebe uma anestesia. Glória! Se eu perguntar para pessoas aqui, pessoas que trabalham no seminário que já recebeu isso, tu pode estar com dor como for, mas quando a presença dele vem sobre aquela pessoa, ela pode ter chegado numa preocupação tremenda, numa angústia tremenda, mas quando a presença dele desce, ele some o homem, some a mulher, e só aparece a graça dele. Olha para mim que no segredo nesta noite é nós adorar ele. Quem vai adorar? Vamos adorar ele. Quem vai abrir a porta, vai abrir o céu. Fica de pé agora para a gente encerrar orando, porque é noite da justiça, tem que ter oração. Ô glória, para que eu tenha a palavra que é luz, algumas pegadinhas aqui, ó. Para você dizer, ai meu Deus, Aleluia, Deus! Deus falou o que eu preciso fazer para eu receber a minha resposta. Aleluia! Aí eu quero dizer que valeu a pena eu vi hoje aqui nesta noite. Oh glória! Oh glória! Oh bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Agora, olha aqui. Aquela mulher, ela se despedeu de tudo. Quando ela chega ali agora, ela diz o que? Ó, 14 despedidos. Vou entrar você. Aí sim. Qual é a garantia? Vou dar um cabritinho. Mas que cabritinho? Aqui não é crente do século XXI, não. Deus, tu conhece meu coração. Tu sabe o que eu preciso. É tão preguiçoso. A pessoa tão preguiçosa para orar, ela já tem esse argumento. Esse eu não preciso nem orar, porque o Senhor já sabe. É preguiçoso. Ela disse aqui não. Eu quero melhor. Aleluia! Eu esperei 14 anos, não é? Para o Senhor me dar qualquer coisa. Eu não perseverei 14 anos para receber um cabritinho, tá tirando, né? Como diz aqui, ó. Dá esse seu aí. Aleluia! O melhor que ele tinha, dá esse seu. Mandei para o celular. O seu som é a
meu Deus do céu. E dá silêncio também. Meu Deus. Aí ela olha aqui, irmão, pega esse mistério aqui. Saiba o escolher. Verdade. Saiba o que te não. Pedi não recebeis? Porque pedis mal. Ha. Aí ela olha e diz assim, tem um cajado ali estiloso, rapaz. Tem até um nome grafado, Judá. Eu quero esse cajado aí também. Olha aí. O camarada não hesitou. Pega isso. Deve ser lá. Pega o cajado. Olha aqui, ó. Isso aqui é para alguém que me arrepiando. Essas quarta-feiras, meu Deus, é forte. Olha como ela chegou, olha para cá. Olha como ela chegou até lá. Olha como ela foi até lá. Lembrando tudo que ela já tinha vivido no passado. Olha para cá. Olha como ela está voltando. Meu Deus! Ela está voltando com uma semente. Porque diz a Bíblia que a hora concebeu, ela foi, estava esbaixo, mas agora está voltando porque ela perseverou. Aleluia, ela está voltando alegre, com uma semente dentro dela, meu irmão. Vamos orar por 2 minutos. Aleluia. E nessa oração, se você entender essa pequena ministração aqui, ainda tem mais, hein? Tu já está entendendo como Deus está falando com você nessa noite? Pai nosso que estás no céu. Senhor, nesse momento nós queremos por um momento, Senhor, Pai, falar com o Senhor mais uma vez. Deus, Senhor, buscar tuas mãos é bom demais. Buscar tuas mãos é muito bom, Senhor. Mas buscar teus pés é bem melhor, Senhor. Oh Deus, buscar teus pés. Demonstra, Pai querido, que nós não estamos interessados somente nas coisas deste mundo, mas que estamos interessados, Pai do céu, meu Deus. Estamos debaixo de uma palavra que nos ensina sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, não desistir, meu Deus. É por isso que diz a tua palavra, Senhor. Deleita-te no Senhor, meu Deus. Alegra-te no Senhor. Fortalece-te no Senhor. É a tua palavra que diz isso, Senhor. E o Senhor concederá o que deseja o teu coração. Pai, não dá, Senhor, aleluia, aos fracos, Senhor, receber. Nós temos que se fortalecer primeiro no Senhor para receber a resposta do céu. Pai, estamos aqui nessa noite porque queremos se fortalecer, queremos se levantar, queremos ser renovados, queremos ser restaurados, queremos ser reestruturados, queremos, ó Pai, a direção, queremos a luz, Senhor. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor tem falado e irá continuar falando, dando-nos os requisitos para receber e para chegar onde finalmente chegamos. Nós apresentamos, Pai, essa causa nas tuas mãos. Pai, desta mulher, deste homem, desse jovem, desta pessoa, nós apresentamos agora, Pai querido, essas causas em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e pedimos mais uma vez por meio da oração que o Senhor possa fazer justiça em nome de Jesus Cristo. Só os que acreditam na justiça de Deus e sempre aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Vamos passar para o jogo, está ministrando as dízimos e ofertas. Enquanto o pastor estava aqui, nessa saudação, o Senhor falava fortemente ao meu coração. Tem
situações. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, não. O Senhor está dizendo para mim e para você, quando eu e você estiver diante dos pés dele, aí ele vai saber que você verdadeiramente almeja a justiça de Deus e você está preparado para receber. Porque muitas das vezes nós, que eu falei desde o início do culto, cuidado com aquilo que nós falamos diante de Deus. Aquilo que eu e você promete e não cumprimos. Cuidado, porque Deus não é menino. Deus não é menino para você ficar brincando. Não é tempo de brincar. Se você quer justiça, desça dos pés do Senhor Jesus. Porque a lamentação ele não precisa ouvir. Ele precisa que você verdadeiramente reconheça que ele é um Deus justo, ao meu e ao seu favor. Que a justiça vai aos pés de Jesus. E a justiça vai ser feita em nome de Jesus. Amém? E as palmas vão ao Senhor. Glória a Deus. Deus ao coração de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Eu peço que os irmãos nem procurem, apenas irmãos, por favor, os que quiserem, os irmãos acompanhando o telão, amém? Para isso ser bem rápido. Mateus, capítulo de número 25, no verso de número 14, que diz assim: digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu quero destacar algo aqui da parte da palavra do Senhor, no verso número 15. Conforme a sua capacidade pessoal. Tudo que o Senhor entrega sobre as minhas suas mãos é porque Ele sabe da minha e da tua capacidade. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que recebe 5, imediatamente, o seu Senhor já vai iniciar a sua viagem. Ele não espera um dia, ele não espera uma semana, imediatamente ele vai investir. Da mesma forma é o segundo. Só que o terceiro cava. Peço que a igreja se coloque de pé, irmão, já encerra essa palavra. Eu escutei certa vez uma pessoa que congrega conosco aqui, disse que recebeu a outra parte de Deus. Eu fiquei feliz. Só que pela má administração da pessoa, ela disse: não era tempo do Senhor me dar. Eu disse: não, você não vigiou. E aconteceu conforme a palavra. A pessoa reteu. Aquilo que o Senhor colocou sobre a minha e a tua vida, irmão, seja físico, seja espiritual, seja financeiro, depende de mim e de você multiplicar. Depende da minha e da tua fé, depende do meu e do teu exercício. O pastor acabou de falar aqui, irmão. Bom, quem fica parado não ganha lucro, irmão. Isso vale para o físico, para o espiritual e para o financeiro. A gente precisa se movimentar, irmãos. De que forma, irmão Josiel? Imediatamente. Não dá mais para ficar parado. Não dá mais para ficar esperando as coisas mudarem. Se a gente não mudar de atitude, irmão, não tem como. Aí eu imagino esse Senhor e o nosso Senhor olhando para mim e para você e dizendo: e aí? E aquilo que eu te dei nas tuas mãos? Está parado? Está multiplicando? Está dando lucro? Irmãos, que a gente possa se atentar cada vez mais à palavra do Senhor. Nós precisamos se movimentar em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor depositou sobre cada um de nós, irmãos.
os projetos, os planos, os sonhos. Irmãos, é fé. Olha isso aqui, ó. É isso aqui, irmãos. Todo investimento tem risco. Só que se a gente não investir também não tem lucro. A gente precisa se movimentar, irmãos. Amém? Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, vem até o altar. Nosso pastor Miguel vai estar abençoando a sua vida. Eu já quero pedir para a irmã vir aqui para o altar, vai ministrar a palavra dos Deus para a nossa vida. A irmã Jane, para a honra e para a glória de Deus, está conosco nessa noite. Vou estar orando, irmãos, pelas ofertas, e a gente já apresenta a irmã Jane em oração. Bem? Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem transmitido aos nossos corações, ó Pai. Que a gente possa, Senhor, ter atitudes como servos corretos. Que nós não vemos, ó Pai, esconder aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Que nós vamos guardar, que nós não vemos cavar, Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, se movimentar de forma imediata, ó Pai, para trazer, ó Pai, lucro para o Teu reino, seja físico, seja espiritual, seja financeiro. Mas nós precisamos, Senhor, fazer algo diferente. Não dá mais para ficar parado, ó Pai. Nós precisamos trazer lucro para o Teu reino, ó Pai, seja ele físico ou espiritual, Senhor. Nós precisamos se movimentar para que o Teu reino venha crescer cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, a cada um daqueles que é dizimista, que é ofertante, ó Pai, que está conosco nesse propósito, ó Pai, com o voto, ó Pai, dessa campanha, que o Senhor possa abençoar de forma grandiosa a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estenda as suas mãos para cá. Vamos estar apresentando a pregadora Jane nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós apresentamos a vida da Tua filha, a vida da Tua serva, que se preparou para estar conosco nessa noite, Pai, para ser um canal de bênção sobre as nossas vidas. Usa ela, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, para que a gente venha sair daqui alimentados e fortalecidos pela Tua palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou dar só um recadinho aqui, irmãos. Domingo a gente tem a consagração aqui com toda a igreja, irmãos. E vai ter um café. Depois do café, irmãos, os irmãos vão embora. A gente, os adolescentes, continuam aqui. Vai ter trabalho dos adolescentes no domingo, irmãos. Ah, é para vir 9 horas? Não, traz seu filho às 8, irmão. Põe ele para orar 1 hora junto com a gente, irmãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Senhor Jesus. Amém. Um motivo de alegria estar esperando com os irmãos nessa noite, que o Senhor possa nos abençoar. Com a permissão do pastor, eu gostaria de chamar a banda para estar me ajudando. Tem que pedir permissão, né? O nome de Deus. E nessa noite eu quero pedir para os irmãos que hoje eu vou estar um pouquinho mais calminha, porque senão os irmãos não vão me entender. Eu tenho uma tosse alérgica e se eu começar a falar muito, se eu começo a tossir, aí depois que eu começo a tossir não paro mais. Então, não estou doente, estou triste, estou muito feliz. Deus já falou comigo desde o início do culto e nos louvores. Eu até tentei um pouquinho em cantar, mas aí eu já comecei a tossir, já parei logo, porque nós temos que saber fazer e atender à vontade de Deus, e não é nossa, não é? Porque a nossa vontade, eu gosto de me entregar, eu sou igual ao pastor Antônio, eu dou lugar mesmo, vontade. Mas tem certas ocasiões que, para que os irmãos também possam entender a palavra do Senhor, nós temos que nos controlar, né? Então hoje eu vou estar falando bem mais calminha, por esse motivo, amém? O tema que foi lido nessa noite é Lucas 18, né? 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Eu pedi permissão para o pastor, para a banda me ajudar, porque eu até me emociono em falar que Deus usa essa banda assim de uma forma tão tremenda que eu acho que, não sei se vocês têm noção da sintonia que vocês têm em tocar, e
e eu comecei a ouvir ali, comecei a falar com Deus, e eu percebi que não ficam um olhando para o outro, eles só apenas tocam. E Deus também fala através dos seus servos, através dos instrumentos, porque quando Saul estava perturbado, chamava Davi para tocar, não é? Então Deus usa como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E tem lugares em que eu vou que eu tenho que falar, por quê? Porque os pastores aqui estão de parabéns, porque a banda ela tem educação em tocar. Vocês conseguem me ouvir. E eu consigo ouvir quem está falando aqui na frente. E tem lugar que isso não acontece. Então, não para exaltar a Filadélfia, não para exaltar os pastores, ou para exaltar os irmãos, ou até mesmo os músicos, mas para que vocês continuem nesse caminho, que é o caminho que agrada ao Senhor. Porque eu senti muito a presença de Deus nessa noite, não só através dos louvores, não só através da palavra que foi dita aqui, mas também através da banda. Por isso que eu falei, pastor, o senhor me permite? E ele me permitiu. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida de todos vocês neste lugar. Deus já falou de várias formas aqui e usou até testemunhos para falar do tema dessa campanha. E o Senhor, Ele sabe a melhor maneira de trabalhar com o seu povo. E muitas das vezes, por nós sermos ansiosos, nós queremos que Deus faça justiça de uma forma errada. Quem nunca passou por isso? Ah, Deus, por quê? Ah, Senhor, por quê? Porque o Senhor não age logo. Olha lá, e essa enfermidade, e aquela pessoa que levantou falso testemunho contra a minha vida, e aquele ali que não para de falar de mim. E nós falamos, Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Mas você também tem que entender que Deus tem a forma dele de trabalhar. E talvez essa pessoa, esse problema esteja acontecendo na sua vida para que você entenda que você está sendo um canal de bênção para aquele que está perturbando a tua alma, que está tirando a paz do teu espírito. Ô irmão, mas por que você está falando isso? Lá no livro de Atos, no capítulo 8, nós encontramos a história de Estevão, que era um homem de fé. Era um homem que pregava a palavra de Deus. E quem estava perseguindo ele? No finalzinho do capítulo 7, nós encontramos o quê? O povo foram pagos desde sempre. Quando o inimigo ele não consegue provar alguma coisa contra a minha e a tua vida, ele começa a levantar falsos testemunhos e é capaz até de pagar alguém para falar mal de você ou para levantar mal testemunho sobre a tua vida. Porventura não foi assim com Jesus? Eles queriam que Jesus continuasse preso, mas eles sabiam que ele não iria continuar. Só que tudo era para a glória de Deus. Então aqueles homens pagaram para o povo ficar gritando solte Barrabás. Não é assim que acontece hoje? A pessoa não tem nem prova que nós estamos fazendo ou que nós falamos alguma coisa, mas é capaz até de arrumar falso testemunha para chegar diante dos homens e dizer, foi mesmo. Mal sabe essa pessoa que está agindo de uma forma que o Senhor está trabalhando na minha vida, na tua vida, até mesmo para que ele aceite Jesus. E não só essa pessoa que está levantando falso testemunho, mas aqueles da família, a vizinhança e todos ao redor. E os frutos foi através de você, foi através de mim. Irmã, mas como? Está na Bíblia. Quando Estevão estava sendo apedrejado, quando levantaram falso testemunho contra Estevão, quem estava participando da morte de Estevão? Saulo. No comecinho do capítulo 8, Saulo estava lá participando. Ele estava lá defendendo o que ele entendia que estava sendo certo. E o Senhor já conhecia Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo. Mas ele não participou da morte de Estevão. Foi dito
sua justiça, não a minha justiça. Nós somos falhos. Nós somos pecadores, mas todos os dias nós estamos na presença do Senhor pedindo misericórdia a Ele. Porque o Senhor nos conhece. Mas dependendo da nossa atitude na presença do Senhor, Ele faz justiça. Mas a sua justiça, ou seja, a justiça dele. Enquanto Estevão estava sendo morto, estava sendo apedrejado, sabe o que ele falou? Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Ele não poderia olhar, qualquer um de nós agiríamos dessa forma. Senhor, justiça, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu estou defendendo o teu reino. Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu não estou falando da tua palavra, porque o Senhor não vem me socorrer. Olha eu aqui. Era isso que nós faríamos. Mas Estevão não. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Acredito eu que não só Saulo se transformou em Paulo, mas muitos se transformaram depois. Porque Paulo, já transformado, ele ganhou muitas almas para Jesus. E se Estevão tivesse pedido justiça, e se Estevão pedisse a morte de todos aqueles que o estavam apedrejando, olha quantas almas iriam se perder. Então, através da vida de Estevão, Saulo foi transformado em Paulo, ganhou muitas almas para o Senhor e ainda recebeu o mais doce de todos. Porém, por ele ter perseguido o povo de Deus, nada na presença do Senhor sai impune. Nada. Ele orou ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. E o Senhor disse: Paulo, a tua graça me basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nada sai impune. Tudo que fazem contra a minha e a tua vida, o Senhor, ele faz justiça, mas ele faz da maneira dele. Entenda isso. Não questione o Senhor por que está acontecendo ou por que nada está sendo cobrado daquela pessoa. Só fala: Senhor, está nas tuas mãos. Perdoa, não sabe o que faz. É difícil, é difícil. É muito difícil, muito difícil. Mas é isso que é necessário para que alcancemos almas para o reino dos céus. Porque o Senhor não olha para a nossa carne, Ele olha para aquilo que Ele nos entregou, para que nós possamos multiplicar, como foi dito aqui nessa noite. Independente da situação, Ele está usando a minha e a tua vida para almas irem para o reino. Quando Paulo passou por todas as provações, continuou com o espinho na carne, mas foi um apóstolo muito abençoado por Deus, muito usado por Deus. Com certeza, ele se arrependeu de tudo que ele havia feito, porque senão não seria tão abençoado. Mas mesmo assim, não deixou de passar por provações, porque pelas mesmas provações que Estevão passou, ele passou e ainda mais. E como o pastor disse aqui nessa noite, ele estava preso com Silas. Está pensando que a prisão de antigamente era como as prisões de hoje? Hoje, eles falam que não dá para viver dentro das prisões. Imagine naquela época que não tinha luz elétrica, água encanada, banheiro como nós temos hoje. Imagine. Então, lá no capítulo 18 de Atos, vai contar a passagem sobre Paulo e Silas na prisão, no qual eles estavam ali, e ao invés de eles sentarem para chorar e questionar o Senhor, tudo que eles estavam fazendo, embora Paulo já sabia o que estava acontecendo, e que tudo isso seria para a glória de Deus. Então o que eles fizeram? Começaram a louvar e adorar e exaltar o nome do Senhor. Sabe qual é o problema do inimigo das nossas almas? É quando nós nos colocamos de joelho também, como foi dito nessa noite, ou quando o inimigo pensar que nós vamos sentar para
nós abrirmos a nossa boca e em meio às lutas e às provações, nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Ele fala: cadê a fraqueza desse crente? Aonde está a fraqueza desse cristão? Porque eu faço daqui e ele está orando, eu faço de lá e ele está jejuando, eu uso pessoa dali para levantar fogo de testemunho e ele está louvando. O que está acontecendo? Aonde é a fraqueza desse crente que eu não consigo derrubar? A fraqueza nunca ele vai saber, a não ser que você abra a tua boca para falar. Mas a tua fortaleza está em Jesus Cristo, que envia o Consolador todos os dias em nossas vidas para nos manter de pé. E quando ele estava ali na prisão, que eles começaram a louvar e agradecer o nome do Senhor, as portas da prisão se abriram. O que eles poderiam aproveitar para fazer? Poderiam todos fugir, mas ficaram todos no mesmo lugar. O carcereiro que havia adormecido, quando acordou e viu aquela situação, imediatamente, antes de ser cobrado pelos seus senhores, pegou a espada para se matar. Paulo não poderia deixar isso acontecer? Poderia? Imagine que eles não estavam sofrendo naquela prisão. Então Paulo e Silas poderiam deixar o carcereiro se matar. Mas o que ele fez? Não te faças mal, estamos todos aqui. Embainha a tua espada. E sabe o que aconteceu com essa atitude de Paulo? Ele ganhou o carcereiro e toda a família para Jesus. Você não está entendendo a situação que você está vivendo? As provações que estão vindo sobre a sua vida, os falsos testemunhos que estão levantando contra ti e contra a tua família, é para a salvação, é para a libertação, é para que você se torne forte, é para que você se levante e fale: o meu Redentor vive, e é na minha fraqueza que ele vai me aperfeiçoar. Porém, não deixe o inimigo saber qual é a tua fraqueza. Se você ficar choramingando, reclamando, falando no WhatsApp, brigando com o vizinho, há certas situações em que nós temos que nos levantar em clamor mesmo. Mas tem coisas que nós passamos que nós temos que falar: o meu Redentor vive, e ele se levantará, e ele vai agir. Mas é da sua vontade, Senhor, porque eu não sei se essa aprovação está acontecendo para eu me fortalecer ou para alguma alma ser salva, alguma família ser salva. Nós não sabemos. Então nós temos que ter a certeza de que o nosso Redentor vive e que ele faz justiça para conosco. Mas é da maneira dele, da forma dele, no tempo dele. Não adianta a gente querer ultrapassar a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas nós temos que entender, colocar nas nossas mentes e em nossos corações, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque ele sabe o que faz. Permaneçam firmes como essa viúva. O Senhor Jesus Cristo, quando ele queria falar com determinados discípulos, com determinada multidão, para que eles entendessem melhor, ele usava de parábolas, ele contava uma história, que aí ele sabia que iria conseguir alcançar aquelas pessoas. Então ele contou essa parábola do juiz malvado que não escutava ninguém, mas pela persistência da viúva, que insistia todos os dias. Talvez ele fale: olha, para que ela me deixe mais, eu vou atender ela com ela. É isso que nós temos que fazer, persistir. Porventura, no capítulo 10 de Daniel, o Senhor Deus não tinha ouvido a oração dele no primeiro dia? Tinha ouvido no primeiro dia. Mas quantos dias Daniel teve que orar para alcançar a resposta? 21. Ele insistiu, ele persistiu e alcançou a resposta. Mas se a resposta não está vindo, é como eu falei, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual que nós não entendemos, mas que o Senhor sabe, o qual nós temos que pedir discernimento para o Senhor.
Senhor, que há um movimento no mundo